Dia 6 de janeiro, vamos finalmente então fechar o mês de 2018 com as 10 melhores leituras do ano. Eu tentei fazer aqui uma lista, um ranking na verdade, acho que eu consegui. Talvez tenha sido injusto com algumas leituras, com alguns livros, mas foi o que deu pra fazer. Vocês estão vendo que eu tô num cenário novo, estou inaugurando finalmente a minha estante. Quem me acompanha nos stories do Instagram sabe a minha saga que foi essa estante, mas tá aqui, ou quase todos, boa parte deles já consegui colocar tudo aqui na estante, né? Então tá aqui o do Walter, os meus favoritos estão logo no início, o Saramago tá aqui, eu coloquei a Santinha na frente para equilibrar um pouquinho aí a espiritualidade. Aqui tem tag, lá em cima tem tag curadoria, que é a tag inéditos, minha favorita, porém não. Bom, vamos lá então para as 10 melhores leituras, por ordem decrescente, do 10º até o primeiro. Vamos então com o Fahrenheit 451. Eu não esperava gostar tanto assim desse livro, foi uma surpresa imensa me deparar com uma leitura tão boa como foi essa do Ray Bradbury. Acho que todo mundo conhece essa história, mas para quem ainda não teve a oportunidade, a gente vai ter uma distopia que é focada no universo onde os bombeiros são responsáveis por atear fogo em livros, né? Então a gente tem uma realidade às avessas desse corpo de bombeiros. Eles, para poder controlar a disseminação da informação, a disseminação do conhecimento, eles fazem isso ateando fogo, onde a gente tem uma via muito grande de repasse de conteúdo, que são os próprios livros. A história é muito interessante, ela não fica somente presa a essa questão dos incêndios, né, das pessoas que têm a casa invadida porque não pode ter esse tipo de objeto dentro de casa. Tem uma história muito legal com relação ao protagonista, que é um bombeiro, e ele vai adentrar uma outra espécie de antro de pessoas, como é que eu posso dizer isso? Enfim, ele vai encontrar algumas pessoas que têm um pensamento muito parecido com o dele, que é contrário àquela realidade que está sendo disseminada até então. Muito, muito bom, recomendo muito, não fiz resenha para ele, talvez tenha até sido injusto por conta disso, mas vale muito a pena. Em nono lugar, então, eu coloquei um brasileiro, uma autora mulher, uma autora paulista, e eu tô falando do Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Esse também que foi outra grande surpresa, eu já tinha ouvido muito falar dele, algumas pessoas já estavam recebendo, já estavam tendo acesso à leitura e estavam falando muito, muito bem. E a Aline entrou em contato comigo, me mandou essa obra, eu fiquei apaixonado desde o início, porque ela tem uma estrutura muito diferente, ela tem uma maneira de contar muito interessante. A gente vai ter aqui então a história dessa mulher, dessa personagem, desde a infância até o início da velhice dela, acho que eu posso dizer assim, até os 52 mais ou menos, então acho que nem chega, na verdade, a uma velhice, mas ela vai passando por essas fases, por esses acontecimentos todos na vida dessa personagem, e à medida que ela vai crescendo, a história ela vai tomando um outro rumo. E quando eu digo que a Aline ela conseguiu fazer uma estrutura diferente, uma narrativa diferente, é porque ela muda também essa maneira de escrever à medida que a personagem vai crescendo. Então no início a gente vai ter um discurso totalmente incoerente ou aparentemente incoerente, porque é a história de uma criança sendo contada por uma criança. Então é como se a gente estivesse tendo um relato de uma menina pequena, então vai ter algumas coisas perdidas, ela vai começar um raciocínio e vai emendar com o outro que não tem nada a ver, porque é assim que uma criança geralmente raciocina como ela pensa, mas a história ela vai ganhar um outro teor mais na frente, ela vai trazer muito drama, uns assuntos bem conturbados, e a Aline ela conseguiu trabalhar isso com delicadeza, uma sutileza muito grande, então uma ótima leitura nacional. Eu já estou perdido na contagem ainda no começo, então a gente teve o 10º, o 9º, agora sim o 8º, acho que eu falei o 8º pro da Aline, mas enfim. O 8º foi um livro que explodiu minha cabeça assim, em todos os sentidos, não porque a história seja muito... ela é complexa sim, na verdade, mas o que me provocou tanto rebuliço foi que é uma história que ela mexe muito com a gente, né? Pelo menos com quem tem alguma proximidade, alguma correlação com os assuntos que são trabalhados aqui, com as temáticas que são trabalhadas aqui. E a autora ela tem um jeito de escrever que ela realmente ela vai dentro, assim, ela cutuca a ferida e ela provoca sensações que a gente não estava esperando, pelo menos eu não estava esperando. E eu tô falando da Virginia Woolf, com o Mrs. Dalloway, um livro que eu gostei muito, mas eu precisei ler com cautela, com cuidado, porque realmente mexia muito comigo. E muitas vezes não num bom sentido. Então, por isso que eu digo que as pessoas leiam esse daqui, mas leiam com moderação, porque você tem que estar preparado para o que ela vai trazer aqui, e a maneira como ela narra essa história é muito diferente, ela trabalha com os fluxos de consciência no nível assim
muito pesado. Então tem que ter atenção, tem que ter concentração e tem que ter, eu não diria nem estômago, mas tem que ter uma cabeça bem boa para se deparar com as coisas que ela traz aqui e da maneira com que ela traz, né? Tanto que eu estou ensaiando ler o Orlando e eu acho que eu não estou preparado ainda. Vou deixar mais um tempo passar para amadurecer algumas questões, algumas coisas desse livro aqui ainda, para eu passar para o seguinte, que vai ser o Orlando. Em sétimo lugar, então, ficou uma autora espanhola, uma autora catalã. Esse livro, então, foi enviado pela TAG no mês de novembro de 2018. Eu também fiquei apaixonado por essa história, que é o Nada, da Carmen Laforet, ou Laforet, vai depender do seu sotaque aí. Uma história muito, muito simples, uma história muito comum, e é isso que me encanta mais nessa história aqui, nesse livro, porque ele tem uma história tão trivial, tão cotidiana, tão nossa, que é isso que é o brilhantismo dele, na minha opinião. A gente vai ter aqui a Andrea, que é uma moça do interior, que ela vai para Barcelona, ou é Barcelona ou é Madrid, eu não recordo agora. E ela vai para estudar nessa cidade, e ela vai morar com a avó, os tios e as pessoas que trabalham na casa dessa avó. Só que ela não tinha uma infância, ela não tinha uma vida próxima dessa família, dessas pessoas. Era da família dela, mas ela não tinha contato, ela não tinha proximidade. Então a gente vai se deparar com a realidade dela dentro dessa casa de estranhos, família, porém estranhos. E todos os personagens lá são muito profundos, tem várias camadas, cada um deles ali tem uma história que dava praticamente um outro livro, cada pessoa ali era um núcleo exclusivo e todo mundo era interessante. Eu achei incrível o que a Carmen fez aqui. Ela escreveu essa história bem nova, o que é mais um motivo pra gente admirar essa autora. Eu com certeza quero ler outras coisas dela, mas eu recomendo demais. Uma história curta, uma história muito envolvente e muito bonita. Eu gostei muito dessa história aqui. Agora a coisa começa a complicar, porque eu fiquei totalmente indeciso no que colocar aqui, mas em sexto, acho que é sexto lugar, vai ficar o Stoner, do John Williams. Esse ano eu li toda a obra do John Williams, que tem disponível aqui no Brasil, né, que pela Rádio Londres é a editora que publica ele aqui. Então eu li Stoner, foi o primeiro que eu li, depois eu li o Augustus e o Butcher's Crossing, mas esse daqui com certeza é meu favorito. Assim como Nada, da Carmen, essa é uma história muito simples. Aqui a gente vai ter a vida do William Stoner, que é ele também vem do interior, né, como foi o caso da Andrea, né, lá do Nada, e ele vai para a cidade grande, mas não porque ele quer, né? No livro da Carmen, a Andrea ela vai para estudar, e ela vai porque ela quer, ela tem essa vontade, esse interesse. Já o William Stoner não, ele vai porque o pai estimula com que ele vá para lá. Ele não quer, na verdade, aquela vida, ele não quer ir para academia, não quer ir para faculdade, mas o pai meio que força essa ida dele, porque ele acha que quando ele voltar formado, se eu não me engano, em agronomia, o pai acredita que ele vai poder ajudar na fazenda onde eles vivem, né? O trabalho que eles fazem lá dentro do interior onde ele foi criado. Mas lá ele se depara com outras pessoas, com outras questões. Ele se apaixona pela literatura e pelo curso de letras, na verdade. E ele começa a dar aula nessa faculdade. Então a vida dele muda completamente. Ele se casa, tem uma filha, tem relações extraconjugais, e é basicamente isso que o livro vai contar, né? A trajetória dele, dessa passagem, né? Desse cara do interior até se transformar em professor, a história dele com a literatura, com o chefe, com os colegas de trabalho, com a esposa, com a filha, né? Com a amante que ele também tem aqui dentro da história, mas tudo muito bem contado, um romance muito maduro, muito contundente e muito elegante. O John Williams ele tem um estilo de escrita muito bonito, é uma coisa que me encanta muito, e que ele repete nos outros livros dele, principalmente no Butcher's Crossing. Eu acho que no Augustus ele foi um pouco mais ousado e ele se aproveitou de outras coisas, como os fatos históricos, como personagens já conhecidos da história geral, né, vamos dizer assim. Mas ele carrega assim ainda também lá os traços que são bem comuns da escrita dele. Eu sou apaixonado por essa história, quero muito ler novamente daqui a um tempo, e é um livro que recomendo para todo mundo. Em quinto lugar vem outro brasileiro, que esse também eu gostei muitíssimo. Eu estou falando do Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. Esse que foi pro Literacine, acho que foi o segundo mês do projeto. Uma história muito bonita, muito, muito interessante. Se passa no interior do Pará, se passa em São Paulo, ela dá uma viagem aí pelo Brasil quase todo.
E a gente vai ter aqui a história do Calbi e da Lavínia. Então é uma história que é um romance romântico, é uma história de um casal, né, que se encontra de uma maneira meio que não conveniente, não muito comum, porque a Lavínia é casada, ela é casada com um pastor e ela já tem uma vida tranquila com esse cara, mas a partir do momento em que ela se encontra com o Calbi, ela começa a ter assumir uma outra função, um outro papel, é outra Lavínia que aparece, né? Como o Calbi, ele narra aqui, a Lavínia são duas, na verdade. Tanto que ele dá até um outro nome para essa outra persona que aparece dentro da personagem da Lavínia. É um livro que tem muito personagem também interessante, a gente vai ter aqui vários arquétipos da sociedade brasileira e da sociedade de maneira geral, na verdade. Eu acho muito legal isso, porque tem um religioso, né? Tem um cara que é do interiorzão, né? Aquele que vai... tem o índio também, tem a mulher que ela tá querendo tomar a vida própria com um poder e com a decisão maior do que geralmente se tem numa cidade do interior, né? Tem o homossexual que ele causa um reboliço na cidade por conta das ideias e das coisas que ele faz, das coisas que ele fala. E é muito bom a maneira como o Marçal ele vai articular todos esses personagens e como ele vai construir essa história. É muito, muito bom, recomendo demais também. Então, em quarto lugar vem outro também que eu li por conta da Tag, e esse é um livro que até então não tem outra edição aqui no Brasil a não ser nessa da Tag, que é um livro iraniano. Eu tô falando do Alforge, da Barry Nakjavani. Esse eu li no comecinho do ano e quando eu terminei eu já tinha certeza que ia ser um dos favoritos. E foi, ele manteve esse posto até o final, tanto que ele tá aqui quase no top 3. Aqui então a gente vai ter 9 histórias sendo contadas a partir de pontos de vista diferentes, né? A mesma coisa sendo narrada por personagens distintos em momentos diferentes e em lugares diferentes também dessa mesma história, né? O que vai unir, na verdade, todas elas é esse Alforge que dá título aqui à capa do livro. E é ele que vai ser a linha que vai costurar todas elas. É um livro muito bonito, é um livro muito... tem um cunho religioso muito forte. Eu gosto da maneira como ele unifica esses pontos de vista e essas religiões, essas crenças, esses pensamentos, porque aqui a gente vai ter uma diversidade muito grande de religiões, de pensamentos, de posicionamentos, e é isso que a Barry vai trazer pra gente, né? Como o mundo ele é múltiplo, como ele é amplo, como ele é vasto, mesmo num microespaço muito pequeno, como é esse deserto, dessa trajetória que eles estão fazendo de uma cidade para outra, que é o que vai ser contado aqui dentro desse livro. Vamos então pro top 3. O livro que eu coloquei em terceiro lugar, eu não tô com ele aqui, porque eu emprestei. E quando eu terminei de ler esse livro, na verdade, assim que eu acabei, eu lembro que eu acordei um pouco mais cedo nesse dia, até um final de semana, porque eu queria logo terminar, porque eu tava numa ânsia muito grande por ele. E eu vou colocar a capa dele bem aqui, que é o Laços, do Dominique Starnone. Maravilhoso, muito, muito bom. Uma história que vai falar sobre também uma quebra de relacionamento. É uma história de abandono, né, de um pai que deixa uma casa, deixa uma família, deixa um lar por conta de um novo relacionamento. Só que o que eu mais gostei nessa história do Domenico é que ele vai dar voz a todos os envolvidos, a todos os atores que estão ali diretamente ligados àquela situação. No caso, a saída do pai de dentro de casa. Coisa muito parecida que a Helena Ferrante fez no Dias de Abandono, que eu também li em 2018, gostei muito. Mas lá no Dias de Abandono, a Helena Ferrante dá voz apenas à personagem da esposa, que foi abandonada. Esse livro Laço também é dito como uma resposta a esse livro da Helena Ferrante. Há quem diga que os dois são a mesma pessoa e que, na verdade, a gente está tendo acesso à obra de uma mesma pessoa, o que tem sim um quezinho de verdade, porque lembra muito uma história e a outra. Inclusive tem acontecimentos que tá num e tá no outro, então é muito estranho isso, mas é muito bom. A minha parte favorita, com certeza, é quando os filhos vão contar a visão deles do que aconteceu. E é fantástico. É muito bom, um livro fino. É um livro que eu classificaria quase como perfeito, se não perfeito. Porque ele tem tudo. Ele tem uma parte de suspense, uma parte de aflição, uma parte de angústia, uma parte de compreensão. Ele tem muita coisa em poucas páginas, então por isso que eu coloquei ele em terceiro lugar. Em segundo lugar, então, vem um que eu li já quase no finalzinho do ano,
Nossa, eu gostei muito dele, eu olho pra capa dele agora, me dá até uma vontade de ler novamente. E eu vou ler novamente com certeza, mas não em 2019, vamos deixar mais pra frente. E é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse era quase uma vergonha minha, porque eu tinha tanto tempo, eu não lia, não sei por que eu não li esse livro antes. Mas eu fiquei apaixonado pela história dos Buendia. Achei incrível o que o Gabriel Garcia Marques fez aqui dentro, porque ele vai contar aí 115 anos de história a partir de uma família. E é incrível como esse livro ele é grande, ele é muito grosso, né? Ele é quase um calhamação. Mas nada que o Gabriel colocou aqui dentro é demais, nada é exagero, nada é encheção de linguiça. Todas as partes, as páginas, os capítulos são interessantes. Ele não tem nenhum momento em que você se canse, porque você está há muito tempo naquela realidade, lendo a mesma coisa, ou o mesmo cenário, as mesmas pessoas. É um livro tão rico, tão cheio de elementos, tão cheio de detalhes, que você não se cansa hora nenhuma. Então, assim, todo capítulo ele tem um clímax enorme, e depois ele fecha bonitinho, já amarra com o seguinte. E as gerações vão avançando, as pessoas vão mudando. Logo depois você até fica um pouco perdido, porque os nomes são todos iguais ou são muito parecidos. Então você tem que fazer ali uma divisão, né? Mesmo que mental, para poder lhe auxiliar. No próprio livro tem uma árvore genealógica que ajuda você a se localizar melhor de acordo com o que ele está falando, sobre quem que ele está falando, qual José Arcádio, qual Aureliano, que ele está contando ali. Mas deixa eu mostrar o que foi que eu fiz, que eu acho que pode ser útil também para outras pessoas. Aqui na minha árvore genealógica eu coloquei então algumas informações básicas sobre cada um dos personagens, e à medida que algum deles ia se encerrando a história deles dentro do livro, eu ia colocando aqui para não esquecer o que aconteceu com tal pessoa, onde foi parar tal pessoa, porque às vezes elas somem, assim, passam um tempão sem aparecer na história, e depois retornam ou não retornam. Então, para eu poder lembrar, não, fulano, aconteceu aquilo outro, eu anotei ali. Muito bom, um livro incrível. Super indico, super recomendo. Vamos lá então para o primeiro lugar. Eu acho que quem já me acompanha aqui há algum tempo já sabe qual que é o livro que vai estar ocupando essa posição. Não tinha como ser outro, na verdade. Tisa, do Arnold Grunberg. Eu li, acho que no final do segundo semestre. Que livro incrível, que livro bom. Um livro grossinho também, tem umas suas 500 e poucas páginas, mas você lê ele, na verdade, num sopro, assim, numa sentada praticamente, porque uma página puxa a outra e você não consegue largar. Esse é um livro também que eu acho que ele é meio híbrido, ele vai tratar de várias coisas, várias questões, e eu acho que tem até uma multiplicidade de gêneros, porque ele começa com um tom assim mais ameno, com uma coisa mais romantizada, né? Um pai preparando o jantar de uma festa da filha que vai para a faculdade, vai sair de casa. Só que aos poucos a gente vai conhecendo os outros lados daquela história, daquela vida, daquela família. Uma esposa que não está vivendo dentro de casa, uma filha, uma outra filha que já saiu também, por algum motivo que a gente ainda não sabe, mas que a gente percebe uma estranheza, percebe um incômodo, que é um tema até que não é comentado para quem está ali dentro de casa, que é a Tisa e o pai dela, o Hofmeister. E a gente vai notando que tem uma coisa estranha, tem algo que não deveria estar ali, mas não está, ou então algo que está incomodando aqueles dois, e a gente vai notando, opa, essa família não é tão perfeita como a gente imaginava, a situação aqui ela realmente tem uma coisa que não está se encaixando direito, e aos poucos essas ausências, essas lacunas, elas vão fazendo sentido. É uma história que vai também percorrer aí outros países, né? O protagonista, ele vai tentar encontrar a filha depois de um tempo, por algum motivo que eu não vou contar porque é informação demais. E a história vai assumir um outro tom também, deixa você muito aflito, deixa você se questiona o que está de fato acontecendo ali e você não sabe. E quando você descobre, é aí que vem o grande trunfo da história. E o Arnold, ele foi brilhante quando ele construiu todo esse cenário. Me deixou muito curioso pelo outro livro dele, que é O Homem Sem Doença, que eu até já li, tá ali em cima, não vou pegar agora, mas um outro livro muito, muito rico, muito cheio de informação também, muito criativo. O Arnold, ele tem uma capacidade de inventar histórias assim absurdas, porque são todas muito bem elaboradas.
né? São histórias curtas, rápidas de se ler, então ele não consegue, você não consegue largar, então ele tem esse poder de conquista muito forte também, pela maneira como ele escreve, pela maneira como ele conta essa história, e os ganchos que ele faz são impressionantes. Isso também dá pra assistir Homem Sem Doença. E eu já tô mega curioso pelos lançamentos que eu já sei que a Rádio Lourdes vai fazer esse ano, de livros do Arnon novos, e eu tô muito ansioso por eles, com certeza. Bom, então foram essas as minhas 10 melhores leituras do ano de 2018. Me deixe lá nos comentários a sua opinião, se você leu algum deles, o que é que você achou. Se você tem um top também aí, me deixe o top 5 lá embaixo pra gente conversar e continuar falando a respeito disso. Gosto muito das recomendações que vocês fazem aqui, ou então lá no Instagram, vou deixar lá embaixo também no box da descrição para quem tiver interesse, né? A gente pode se encontrar e conversar um pouco mais por lá. Um aviso que eu não estou mais no Scooby, agora eu estou no Goodreads, vai estar tudo lá no box da descrição, tá? Avalie o vídeo, obrigado por ter assistido e até mais.